Sábado é dia de 30 minutos hoje com um convidado de surpresa. Ele apresenta-se com esta imagem fantástica e ainda não vou revelar o nome dele, mas tem qualquer coisa a ver com hash, A-S-H em inglês. Portanto, o meu convidado para hoje entra de uma maneira diferente. Tentamos fazer algo que muda um pouco em relação àquilo que estão habituados. O meu convidado vai se sentar agora sim na sua cadeira, no seu trono, para então ser entrevistado, para falar connosco. O símbolo diz tudo, a conversa comum vai ter, claro, vai ter que ter a base da Rádio Jovem, e agora estou à espera que ele se sente. Tivéssemos combinado, as coisas funcionavam de maneira diferente, ele agora com certeza aproveitou e foi dar uma volta. Vamos esperar que ele que entre de forma automática, mas ele de facto, já o ouço a aproximar-se. Aí está ele, muito bem. Grande João Cisa, isso é que foi uma entrada... Foi uma entrada triunfal, João. Agradeço-te a oportunidade de fazer algo de diferente e, portanto, começo por te dizer que é um prazer ter-te aqui nos 30 minutos com o João Cisa. E começava para já por te dizer, e porque não combinámos isso que eu te vou dizer agora, para ter o castigo, eu vou-te dizer que hoje vou-me vingar de ti. E vou-me vingar de ti e vou dizer porquê. Porque tu foste a única pessoa que eu conheço que foi convencer os meus tios, que normalmente têm aquela impressão dos sobrinhos, os sobrinhos não são grande coisa, mas tu foste lá, obrigaste os meus tios, pagaste bem, já sei, e eles disseram bem de mim num programa que tu tinhas, quando se falava com a família dos entrevistados, e os meus tios ainda hoje em dia te agradecem pelos milhares de euros com que, enfim, patrocinaste aquela opinião deles sobre a minha própria pessoa. Portanto, tenho-te agradecer, João, mas tenho que te castigar. Por isso, João, estás bom ou nem por isso? Olá, Gonçalo, boa tarde. Eu estou fantástico, estou muito bem e sei que tu também estás bem, pelo menos pela imagem que deixas transparecer. Exato. É muito bom estar aqui a conversar. Trouxe hoje uma cor para se gastar, não há meio de se gastar, é a pior cor que há no universo. É uma cor de um clube da Junta de Freguesia em frente ao Centro Comercial Colombo, podemos dizer assim, e nós temos que gastar a cor. Enfim, olha, não havia nada de diferente e então gastamos daquele clube da Junta de Freguesia de Carnide. Acho que tu sabes do que é que eu estou a dizer, não é, João? É verdade, é verdade. Mas se calhar eles também agora estão em baixo e precisam de ânimo não vamos ser... Não vamos ser malzinhos. Ora bem, João, isto é feita a introdução. Temos nesta altura 28 minutos para concluir a nossa conversa. Vai ser difícil, mas eu gosto destes desafios, porque se fosse fácil estavam cá outros a fazerem este tipo de trabalho. E aquilo que eu te pedia, João, antes de mais nada, é para percebermos, porque sei que tu, quando entras na Rádio Jovem, já vens com alguma experiência adquirida noutra rádio. Para já podíamos começar por aí, João. Perceber porque é que a rádio para ti é algo tão fundamental, por aquilo que eu percebo e daquilo que eu já te vou conhecendo ao longo destes anos todos e do trabalho que fazes neste momento na telefonia, mas é tão importante como respirar. Dá-me a ideia que tu, se não estiveres a fazer rádio, deves ficar doente, deves ser mesmo, sei lá, alguém que não consegue viver sem rádio. É isso, João? Olha, eu, Gonçalo, eu nem sequer sei como é que é de começar. Tudo isto começou num centro de desporto, cultura e recreio da empresa onde eu tinha. Nós fazíamos uns jogos nacionais, que eram os jogos dos CTTs, e eu fazia parte do lado dos corpos sociais com um cargo tipo contínuo ou uma coisa qualquer, e precisava-se de alguém que durante a semana fosse num circuito fechado desse centro de desporto, cultura e recreio do pessoal dos CTTs, fosse dando resultados das provas eliminatórias que eram feitas para o apuramento para esses jogos. E como eu tinha esse cargo baixo, disse, a gente arranja aí um microfone, liga-se ali à aparelhagem e tu, quando a malta estiver aqui a lanchar, no lugar de lanchares com a gente, vais dizendo os resultados dos apuramentos das equipas. E foi assim. Nessa empresa trabalhava, na altura, um cooperante da Rádio Diana, que me ouviu estar a brincar ali com aquilo e disse, porra, tu não queres ir para a Rádio Diana fazer programa? Esse meu amigo era o Rui Beina. E eu disse, não sei, eu acho que não vale a pena, que não tem jeito para isto. Mas a malta precisa de gente e não sei o que, vai lá. E então fiz um teste naquela altura para entrar na Rádio Diana, que era com o Magalhães, que era o diretor de programas da rádio, como tu sabes muito bem, também passaste por lá, e o gajo, quando me ouviu, disse-me assim, ok, olha, quando quiseres começar a fazer programa, diz.
Disse, pá, não, eu não sei o programa. Pá, faz o que tu quiseres, tens boa... isso está tudo bem. E fui. Só que, e ainda bem para mim, que fiz durante quase um ano o programa na Diana, na altura. Estávamos em finais do ano de 1987, inícios de 88. Depois eu fui fazer uns cursos de formação para o Porto. Tive que abandonar o projeto da Rádio Diana e quando regressei, eu já conhecia o meu querido amigo António Dimas, e ele disse-me, então olha lá, já sei que já não estás na Diana, que deixaste aquilo e tal, eu estava a precisar mesmo, que tu me desse uma ajuda lá no meu programa, que eu tenho lá na rádio Jovem, e, tu eras um gajo porreiro, tu és capaz de me desenrascar. Eu disse, Dimas, desculpa lá, eu cheguei agora, eu não me estava a armar em cargo. Disse, Dimas, desculpa lá, na Rádio Jovem, já viste bem a minha idade agora ir para a Rádio Jovem. Não, mas o programa que eu faço é um programa de divulgação de música portuguesa, é aos sábados de manhã, faz umas entrevistas, umas coisas, e tu vais para lá. Claro que, resumindo e concluindo esta história toda, eu só fiz um programa com o António Dimas. Foi o primeiro programa em que lá entrei. Porque depois, no segundo programa que fui, o programa já tinha um nome, já se chamava De Norte a Sul, onde passava muita música portuguesa, a música da atualidade, dos anos 80, porque eu entro na Rádio Jovem no início de 1988, ainda na área das rádios piratas, e as instalações da rádio... No Largo, ias dizer as instalações. As instalações eram, na altura, quando eu cheguei à Jovem, eram no Pátio do Salema. No Pátio do Salema, portanto, claro. Exatamente, lá ao cantinho, junto ao Salão Central, uma das entradas do Salão Central, à escadaria. E foi aí que eu comecei a fazer programa, ia fazendo umas entrevistas, ia divulgando a música portuguesa, eram 2 horas o programa, na altura era entre as 10 e o meio-dia, pronto, olha, e fui por ali andando. Até e memórias do Pátio do Salema para ti, porque a malta mais jovem, podemos dizer assim, já tem partilhado outras fotografias e já tem partilhado algumas emoções. Tu acabas de chegar, a rapaziada já lá está instalada, a equipa Rádio Jovem já estava em andamento, embora com o tal conceito, como dizes, pirata, e tu chegas e de repente um novo mundo da Rádio Jovem, com certeza já um nome que despertava alguma curiosidade para ti também, não era, João? Como é que foi as tuas primeiras impressões? Tu recordas-te ainda de como foi chegar, veres aqueles nomes que já conhecias, de ouvir as vozes e depois conhecê-los pessoalmente? Não, sinceramente eu vou-te dizer, eu não conhecia muitos nomes da Rádio Jovem. Quais eram os nomes que eu conhecia e que tinha ouvido falar. Um deles é desaparecido, foi meu amigo durante muitos anos em muitas leads. Era o Carlos Simões, porque eu ouvia mais rádio à noite, e o Carlos Simões fazia um programa à noite. Era uma das pessoas que eu conhecia na altura quando lá cheguei. Conhecia o António Dimas, conhecia também, por outras ironias do destino, o Gafanhoto, e pouco mais conhecia. A partir do momento em que eu fui chegando à Rádio Jovem, é que eu fui conhecendo algumas pessoas da equipa que lá estava, na altura, nos inícios de 1988. Lembro-me que uma das primeiras pessoas que conheci foi o Manuel Guerreiro, que naquela altura já fazia técnica e fazia locução, não é? Fazia locução para toda a obra. Atenção, eu quando digo locução para toda a obra, além do programa, ele gravava spots publicitários nas velhas cassetes, como tu sabes. Eu não sei se ainda tens alguma ideia disso, mas tens que ter de certeza, porque tu chegaste lá primeiro do que eu. Ele fazia a produção e era uma das pessoas que muitas vezes me dava apoio na técnica, porque a publicidade entre os sinais horários era, e nos tempos, nos timings da publicidade, era introduzida em decks de cassetes, havia 2 decks, metia-se uma a tocar, preparava-se a outra, quando a outra acabava, começava a outra. E o Manuel Guerreiro foi de facto das primeiras pessoas que eu conheci, e depois com a continuação fui conhecendo todas as outras pessoas que passaram, e sabes uma coisa, Gonçalo, eu deixei-me envolver um pouco naquilo. Deixei-me envolver a pontos... Como todos nós. A pontos muito fortes.
Explica-te, João. Olha, eu sei que estás com vontade de dizer e agora não tenho é que isso. sacar aqui com a rolha. Não, a ideia é isso, quer dizer, repara, eu chego à Rádio Jovem em 1988 e faço um percurso como tu. Eu não fui o último, eu sei que tu é que foste o último. Tens sempre essa coisa de seres o último, de estar nas coisas e a fechar a porta. Eu sei que foste tu que fechaste a porta das emissões da Rádio Jovem na Rua do Muro, no sótão por cima da loja do António Espírito Santo. Um grande abraço para o António Espírito Santo. Não sei se ele nos irá ouvir, se terá essa paciência. Vai ter que ouvir. E repare, eu fiz programa na Rádio Jovem até ao mês de junho de 2003. A rádio estava mesmo a fechar, portanto, penso que as últimas pessoas que fizeram programa na rádio foste tu e eu. Não sei se houve mais alguém, entretanto. E durante este percurso eu conheci uma infinidade de gente que me marcou, gente que eu gostei muito. Quando estou a dizer gente que fez parte da Rádio Jovem, mas muitos não vestiram essa camisola da Rádio Jovem. Este logo que está aqui atrás desta imagem da nossa conversa, havia muita gente que passou apenas pela Rádio Jovem. A Rádio Jovem fez parte da vida dessas pessoas. Muitos passaram, mas não foram muitos aqueles que vestiram a camisola. Quando eu digo vestir a camisola, digo eu dar tudo por tudo aquilo que for necessário para estar e para ajudar a rádio. E houve alguns que passaram, não vamos aqui equacionar estas coisas, que não vestiram a camisola. Aproveitaram-se da camisola, mas não a vestiram. E isso portanto, são marcas, são marcas que ficam. São marcas que ficam. Mas eu conheci muita gente. Olha, estou-me a recordar, por exemplo, de uma pessoa fantástica. Quando eu o conheci pessoalmente, era um amigo que era difícil. Ele era um pouco resingão. Estou-te a falar do nosso querido amigo Dinis Medeiros, o açoriano. Mendeiros. Tu enganas sempre no nome. Ele chama-se Dinis Mendeiros, atenção. Com a pronúncia açoriana, claro. Sim, tem que ser Mendeiros. Um abraço para ele, para o Dinis. Um grande abraço para o Dinis. Conheci, portanto, como já aqui te disse, o Manuel Guerreiro na altura. Depois também conheci pessoas com responsabilidade na Rádio Jovem, o José Saragossa, que era o senhor diretor e senhor presidente. Conheci logicamente que é a Sara Martins. Conheci todas as pessoas que estiveram na direção da rádio, o António Espírito Santo, a Maria José Saragossa, em todos os nomes. Eu ainda conheci o Sérgio Zogado, ainda me lembro uma vez ter encontrado no Pátio de Salama o Sérgio Zogado. Ele trazia sempre eu acho que era uma cadela, se a ideia não me falha, de raça, se não era pastor alemã, era muito, muito próximo. Ainda me recordo da cadela estar à entrada do espaço no Pátio do Salema e de ter visto uma ou duas vezes o Sérgio Zogado, que foi o fundador da rádio, o fundador deste projeto, e que depois muita gente pegou e deu seguimento à sua maneira, conforme pôde. Mas foram momentos fantásticos. João, e fala-me lá daquele lado teu, um toque muito pessoal teu nas entrevistas, mas aqui as entrevistas políticas, porque há uma época marcada pela Rádio Jovem em tudo o que era a informação, já recordada aí bem aqui pelo José Saragossa na semana passada, mas há aqui a parte também de ação, podemos dizer assim, em que a rádio toma uma posição comparável com qualquer rádio a nível nacional, quando, por exemplo, e é por isso que eu estou a pedir a ti, porque de facto deste nas vistas, podemos dizer assim, nos debates políticos da nossa cidade, onde tu assumes essa posição de moderador, mas também ao mesmo tempo de interventivo nos debates da nossa cidade. Portanto, aqui com uma posição de relevo. Difícil entrevistar-se um político? Olha, eu digo-te uma coisa, Gonçalo. Eu apareço ali porque eu era o jovem mais velho da rádio. E tinha que haver alguma credibilidade no sentido da maturidade. Não quer dizer que fosse no sentido de saber fazer bem ou de fazer bem, não era nada disso, mas tinha que haver alguma maturidade para
para falar com um certo e determinado tipo de pessoas, nomeadamente candidatos a órgãos legislativos, assembleias legislativas, autárquicas, etc. E numa primeira fase, quando esse desafio me foi colocado, eu pensei e aceitei o desafio pelo que estou a dizer. Eu posso dizer que fiz dois mandatos intervalados de 4 anos, sensivelmente, das eleições autárquicas, e também fiz 2 mandatos das eleições legislativas. E a Rádio Jovem envolvia-se muito seriamente nestes projetos. Olha, recordo-me, por exemplo, aqui que no primeiro projeto que envolveu as eleições autárquicas, onde era candidato ainda pelo Partido Socialista, estou-me a recordar aqui de alguns nomes, sem prioridade nenhuma. O candidato do Partido Socialista era o senhor Vítor Santos, que era um engenheiro que mais tarde foi meu chefe na Portugal Telecom, era o candidato número 1 do Partido Socialista. O candidato número 1 pela CDU, na altura, era o Abílio Fernandes. E o próprio presidente, Abílio Fernandes, uma pessoa pela qual eu nutro muita simpatia, e depois, pelo PSD, era o professor Amílcar Serrão. Okay. E pelo CDS, recordo-me que houve uma altura em que não apresentou candidato e noutra altura apresentou a professora Mariana Torres Cascais, portanto, estes mandatos. No segundo mandato das autárquicas, recordo-me perfeitamente de ter falado com o médico, o Dr. José Ernesto Oliveira, o Abílio Fernandes, para quem o Abílio Fernandes veio a perder o ato eleitoral para o José Ernesto Oliveira, da parte dos outros partidos, não me recordo agora aqui do nome dos concorrentes, mas, portanto, tinham concorrentes de peso e, sabes, não era fácil elaborar aquilo, porque tudo isto passava primeiro por uma entrevista a só e depois é que se partia para o formato do debate. Quando chegávamos ao formato do debate final, as coisas já iam bem espremidas, já iam bem... e era difícil, sabes? Lembro-me, por exemplo, do primeiro debate final ter sido gravado. Fomos nós que inaugurámos com a Rádio Jovem os estúdios de televisão da EPRAL, na altura, em que eu fui coadjuvado pela parte da Rádio Jovem pela nossa querida amiga que está em Montemor, ou esteve, não sei agora onde é que ela está, que era a Rosa Souto Armas, que trabalhou ainda na Rádio Jovem enquanto pessoa ligada à informação, enquanto jornalista. Lembra-me, portanto, num segundo debate aberto num anfiteatro que fizemos da EPRAL, o debate ser gravado e ser transmitido em direto, coisas que tinham... as rádios locais tinham muito peso e a Rádio Jovem tinha um peso enorme de influência na cidade, em todas as áreas. Não era só na área musical, não é? Portanto, a Rádio Jovem era uma rádio conceituada, uma rádio muito ouvida e que carregava nas suas costas, se me permitires esta expressão, a Rádio Jovem carregou sempre nas suas costas aquilo que era a vanguarda do protótipo de uma rádio local. Estavas a querer falar, porque há pouco também tocámos sobre esse tema em off, a questão de ter aparecido esse debate na Eletrilar. Exatamente. Esse debate depois foi gravado em vídeo. Eu tenho esse debate ainda em VHS. Foi gravado em vídeo e teve durante, salvo erro, 2 semanas na montra principal da Eletrilar e era transmitido, portanto, durante esse tempo em direto pela difusão de imagens de vídeo, não é? Na Eletrilar. Mas, sabes, aconteceram muitas coisas. É precisamente por aí que eu queria passar, João, e não querendo interromper o teu raciocínio, mas temos 11 minutos, e aqui está cronometrado, o meu assistente de realização aqui ao meu lado faz menção precisamente desses 11 minutos.
deixar aqui para ti esse pormenor, porque todos nós temos histórias para contar, e eu gostava, para quem nos está a ouvir pela primeira vez, quem não teve o prazer de trabalhar contigo, não te conhecer a nível do teu trabalho, mas falasse-nos um bocadinho desse episódio que tu tenhas para poder partilhar com todos nós, seja divertido ou não. A ideia até seria um pormenor daqueles, como aconteceu com o Rui Denner, que deu um ar da sua graça, como todos nós ouvimos, mas gostava de perceber do teu lado se tens algum episódio que também gostasses de partilhar connosco, para depois irmos para a pergunta final, que é perceber o que estás a fazer hoje em dia. Eu vou-te dizer uma coisa. As coisas às vezes não têm graça nenhuma. Eu tenho muitos momentos marcantes na Rádio Jovem. Eu vou só aqui passar algumas coisas, e há duas coisas que eu não quero deixar aqui passar em branco nesta nossa conversa. Eu, por exemplo, tenho aqui, não sei se é visível para a certo. Imagem, um trabalho fantástico, que é na despedida praticamente da Rádio Jovem. Estamos a falar do ano 2001, mas já lá vamos falar deste trabalho. Eu tenho o reconhecimento que me foi oferecido ainda pela Rádio Jovem, e que eu ostento e guardo em minha casa com muita gratidão pelo reconhecimento da camisola que eu vestia, mas temos muitas passagens. Por exemplo, a Rádio Jovem foi pioneira em transmitir, portanto, em direto, por exemplo, as 24 horas de karting, e tu sabes isso perfeitamente, que és um homem ligado ao desporto motorizado. A Rádio Jovem fazia emissões das 24 horas de karting, mas quando fazia emissões com as pessoas de lá, ao vivo. Eu tenho uma fotografia que guardo religiosamente, numa primeira entrevista que eu fiz ao Rui Veloso, onde estou numa tenda, parece que estamos num harém, eu, o Rui Veloso, o Espírito Santo, e mais um ou outro nome, onde estamos a beber um grande tinto com o Rui Veloso, antes de uma entrevista do Rui Veloso em direto para a Rádio Jovem, conduzida por mim. As personalidades que apareciam nas 24 horas de karting, a rádio estava lá, e nós vestimos a dita camisola que eu há bocado te referia, mas eram alguns que vestiam essa camisola. Recordo-me, por exemplo, de outros momentos áureos da rádio, por exemplo, das FEPRANs, as feiras que se faziam lá embaixo no Parque Industrial, onde oficialmente a instituição dos empresários de Évora, que agora não me lembro, mas era o NER, exatamente o NER, que o NER fazia as suas feiras. Eu, por exemplo, lembro-me de entrevistar lá em direto a Filipa Paz, vocalista na altura de um grupo musical semi-popular, semi-pimba, que era a Filipa Paz, que tocava muito música eletrónica, agora não me recordo o nome do grupo. Repare, há muitos momentos que eu acho que marcaram a rádio, mas em momentos alegres, contentes. Lembra-me dos aniversários da rádio, na barragem do Divor, que era uma coisa fantástica. A descida do Guadiana, mas que tanta coisa que eu me lembro. Mas há um episódio que me marca, eu vou-te dizer qual é que é. Eu tenho aqui uma cábula que era para ir buscar o ano. E isto está relacionado com as eleições e um pouco com o trabalho que eu fazia. Mas eu não fazia isto sozinho. Fazia isto de acordo com outros colaboradores da rádio, nomeadamente na área da informação. Lembro-me muito quem colaborava muito comigo, a Dália Gil, era uma das colaboradoras, a Ana Boto. Lembro-me que me dava muita ajuda, muita colaboração, o próprio Manuel Guerreiro, o próprio Dinis Medeiros, o José Saragossa, o António Dimas, a Sara por vezes também, e tudo isto era trabalho de gente, de equipa. Mas há um episódio que eu guardo religiosamente e que vai demonstrar bem a importância da Rádio Jovem. No ano de 1995 havia eleições legislativas, havia eleições legislativas para a Assembleia da República. O PSD apresenta por Évora, na altura, uma senhora que era Ministra da Educação. Chamava-se Manuela Ferreira Leite. E era um quebra-cabeças para entrevistar a Manuela Ferreira Leite. E já não sei por cargas d'água, acho que a rádio conseguiu por portas e travessas que a senhora Ministra da Educação na altura
nos concedesse o tempo de uma entrevista à Rádio Jovem, enquadrada precisamente não só no seu papel de ministra, mas também no papel enquanto candidata pelo Círculo Eleitoral de Évora. E então a entrevista é marcada, nessa altura a rádio já não funcionava no Pátio do Salema, entretanto veio o fecho das rádios piratas, veio depois de a legalização, etc, etc. E nessa altura a rádio funcionava na rua na rua Ramalho Ortigão, que é em frente ao local onde nós hoje nos encontramos. Estivemos lá nesse local. E pronto, sim senhor, lá se convenceu, aquilo a muito custo, que a senhora ministra concedesse uma entrevista à Rádio Jovem. Claro que eu fui a pessoa escalada para conduzir essa entrevista. Fui para a rádio nessa tarde, preparar as coisas. O meu colaborador direto, adjunto, no sentido de ajuda, de trabalho, aquele trabalho, o pré-trabalho, antes das coisas aparecerem, há muito trabalho por trás que se faz, e tu sabes isso. E era o Dinis Medeiros. Preparámos então a sala grande, que era a sala de reuniões. Enganaste no nome outra vez, enganaste no nome. Como gravador, o Dinis Medeiros. Isso. Enganas-te sempre no nome, não sei como é que tu fazes isso. Pronto. Continuando. E então estava tudo a postos, 2 microfones. Quando eu vejo entrar para a sala dentro, para aí umas 12 pessoas ou 13. Eu comecei a ficar um bocado assustado. Então, que eram as pessoas? Eram os assessores da senhora ministra, eram os guarda-costas da senhora ministra, era gente que estava à frente do PSD, na altura, por Évora, e a sala ficou cheia, e eu e o Dinis Medeiros sentadinhos lá numa cadeira, e não sei o quê, muito sérios, cumprimentámos as pessoas, tudo bem, não sei quantos, não. Começámos a entrevista, fizeram-se as perguntas, vieram as respostas, tudo bem, chegou o tempo de terminar, despedimos-nos da senhora ministra, agradecemos em nome da rádio, porque era um privilégio, percebes, Gonçalo? Ninguém eles, mais... claro. Não, para nós. Ninguém isso mais não, teve... Isso nós era comum. Não. Mas ninguém mais teve acesso àquela entrevista. A disponibilidade da senhora ministra na altura foi para a Rádio Jovem de Évora. E porque ela era ministra da Educação, e agora estás a ver o jogo. Educação, Rádio Jovem, não é? Estás a ver. E então, despedimos, boa tarde. A senhora saiu, acompanharam a senhora à porta e diz o Dinis Medeiros assim, vamos lá ouvir como é que ficou a gravação. Vamos embora. Não preciso dizer mais nada. Ora, eu digo-te uma coisa, o Dinis Medeiros e eu, nessa tarde, não morremos os dois, porque, não estava destinado a gente morrer. Quando o Dinis carrega no play, para começarmos a ouvir, aquilo só se ouvia uma coisa que era... Muito bem. Nesse mês não receberam o ordenado, ficaram com orelhas de burrão, um canto e de castigo. Passámos a bola para o... Eu depois ia dizer aqui o nome, mas não digo. Passámos a bola para o José Saragoça. Porque o José Saragoça era o presidente da direção da rádio e tinha que se apresentar um pedido de desculpas quando dissemos que... Estás a ver, não é? Pronto. Tivemos que envolver o José Saragoça naquilo e o Zé, então, lá fez uma carta de um pedido de desculpa, não só ao partido, mas à senhora ministra, e a carta lá seguiu, e nós, aquilo que tinha sido o grande momento, passou a ser o momento mais baixo da coisa, não é? Eles eram jovens e estavam desculpados. Mas eu sei que tu tens falado pouco, mas deixa-me voltar a mostrar isto. 2 minutos, vá. 2001, 15 anos de Rádio Jovem, um projeto que foi lançado pela rádio, foi assumido na altura por mim, onde pusemos a concurso N bandas e vozes da cidade, onde se apuraram, nessa altura, 11 vozes ou 12, e se promoveu, montou-se um espetáculo ao vivo, acompanhado por músicos ao vivo, numa coisa que muita gente hoje está esquecida, que se chamava na altura um projeto fantástico, que era a Fábrica da Música, que foi inaugurada pelo Jorge Palma, num concerto ao vivo, acústico, se quiseres, na altura, e foi lá que nós fizemos este espetáculo destes 15 anos, Rádio Jovem, que foram também comemorados
com outras iniciativas, não só o lançamento do CD, a posterior, como uma prova de karting na qual participaste. Acho que ficaste em primeiro lugar. Não sei como é que fizeste isso. Acho que a tua equipa ficou em primeiro lugar. Isso, os conhecimentos são sempre importantes nisto. João. Não sei. João, deixa-me dar-te um abraço, agradecer. Peço desculpa, como te digo, e a ti e a todos os meus entrevistados. Calha-me a mim esta missão ingrata de vos trazer e de vos empurrar para fora, como acontece contigo, João. Está na altura, são os 30 minutos com... Mas tenho que agradecer a esta oportunidade, pela maneira como te apresentaste, pelas memórias que nos trouxeste, e sei que continua a tua paixão a correr, tal como eu. Estamos ambos numa rádio concorrente, não vale a pena falar do nome. Eles que façam este tipo de entrevistas lá na outra rádio. Paulo Pissarra, a dica fica. Da nossa parte, mandar um abraço, neste caso, João, agradecer mais uma vez, como digo, mantém-te com esse espírito de rádio, que eu tenho todo o gosto em acompanhar e perceber que o teu trabalho está a ser feito de forma brilhante. Um grande abraço, João. Um abraço para ti, Gonçalo. Olha, e que a gente continue a gostar da nossa querida rádio. Sem dúvida, para toda a vida. Temos a tatuagem, ninguém viu, agora também não posso mostrar que está aqui, mas temos tatuado nas nossas costas a Rádio Jovem. Um abraço, João. Olha, um abraço para todas as pessoas que fizeram parte deste projeto, que estiveram neste projeto e que, de uma forma fantástica, me aceitaram também e me deixaram andar pelo éter durante estes anos todos. Um abraço, João. Obrigado. Um abraço, Gonçalo. Obrigado. Obrigado.